Eu realmente enuncio só os tópicos e faço qualquer brevíssimo comentário que eu, no fundo, até gostaria de não fazer. O que eu fiz foi o seguinte: há uma diversidade de perspectivas para responder a esta pergunta: que fazer? Em primeiro lugar, a perspectiva social. Penso que, de facto, foi uma reflexão que, reiteradamente, emergiu neste nosso evento, neste nosso encontro, não é? E que é o seguinte: os problemas da escola, neste momento, são em grande parte problemas da sociedade. E são até problemas que a sociedade não está a ser capaz de resolver. E então atira-os para cima da escola, para sobre os ombros dela, para que a escola resolva o que ela não é capaz de resolver, ou mesmo não quer resolver. E ontem, quando falei, eu disse que quer a escola, a sociedade da escola. E também disse que parece que a sociedade não quer da escola, porque há uma série de omissões, digamos, na sociedade, coisas que ela deveria realmente perguntar acerca da escola e tomar a posição, e não fala nelas. Não vale a pena repetir isso, porque estivestes aqui todos e sabeis o que eu disse a esse respeito. Penso que há depois uma outra perspectiva, que é a perspectiva económica. Porque esta coisa da suborçamentação da educação, o Sr. Doutor ainda agora falou nisso, nós temos que saber o que é que nós queremos realmente para a educação do país. E depois não podemos tergiversar relativamente aos recursos, mesmo materiais, que é preciso atribuir à escola para realizar esse projeto educativo. Andarmos todos aflitos com os orçamentos das nossas instituições escolares, desde o pré-escolar, que é da responsabilidade, o que for da responsabilidade do Estado, até à universidade, é uma coisa perfeitamente estúpida, é uma coisa perfeitamente irracional. É preciso dar à escola uma missão. A escola deve realizar este projeto educativo, mas tem que lhe ser dados os meios para que ela se entregue por completo à realização desse projeto e não ande à anquete de dinheiro, de meios materiais para realmente realizar a sua missão. Por outro lado, a perspectiva económica também envolve a relação com o sistema económico. Eu, a esse respeito, como sabem, penso com uma grande simplicidade. E penso evangelicamente que nem só de pão vive o homem, mas também da palavra. Nem é preciso dizer da palavra de Deus, da palavra, não é? Portanto, da palavra do Espírito, não é? E isto relativamente aos economocratas, não é? Aos que falam a língua do economês, não é? E aos que a certa altura têm uma visão já totalitária da vida, em que agora já não é bem política, mas é fundamentalmente económica, eu respondo assim: como o povo no seu adagiário, não vivemos para comer, comemos para viver. E até vivemos para existir, porque esse é que é o nível a que o homem se deve realizar. Os bichos vivem, só o homem pode existir. E, portanto, diria evangelicamente o seguinte: não é o sábado, não é o homem para o sábado, é o sábado para o homem. Não é o homem para a economia, é a economia para o homem. E essa lógica tem que ser assumida pela sociedade no seu conjunto relativamente à educação. Penso eu que, não é? Terceira perspectiva, a perspectiva política. E o que me parece a este respeito que devemos fazer é pensar, refletir, e desde ontem que nós vimos a importância que é pensar, estamos aqui para pensar, nem nos incomodamos muito por não sermos tantos como gostaríamos de ser, porque há outros meios hoje de difundir o pensamento e nós vamos, evidentemente, já estamos a utilizá-los e vamos potenciar a sua utilização. Eu penso que nós temos também que condicionar e pressionar o poder político para colocar a educação no primeiro plano da reforma da sociedade. Basta-nos ler a lista dos ministérios para vermos o lugar que ocupa o Ministério da Educação. A pretexto que, historicamente, ele só foi criado em 1913 ou 14, como Ministério da Instrução Pública, tirando as experiências do século XIX, quando o Dom António da Costa foi Ministro da Instrução Pública durante 24 dias, foi a primeira vez que tivemos esse Ministério, não é? Realmente, portanto, é necessário que a educação ocupe o plano mais elevado. Podem sorrir, sorriam. Isto é o que eu penso, julgo que muitos de nós, efetivamente, pensam assim. Coloco depois a perspectiva pedagógica parcelar. Eu distribuí a perspectiva pedagógica aqui, nas considerações rapidíssimas que estou a fazer, em duas: a parcelar e a integral. Não quis pôr total de propósito, para não haver aqui, digamos, nenhum sobressalto de qualquer tentação totalitária da nossa parte relativamente a isto.
E a perspectiva pedagógica, se quiser, chamemos-lhe educativa, chamemos-lhe didática à Coménia, ou pampédica, como o Coménia efetivamente diz na sua obra, é que se trata, eu digo antropagógica, sou, digamos, propositor deste termo, doutora, porque o que está em causa é a formação do homem na sua humanitas, não é a formação da criança, ou mesmo do jovem na sua humanitas. É disto que estamos a falar, não é? Esta perspectiva, que é da formação do ser humano, há a parcelar e há, de facto, a integral. A parcelar é só das tais disciplinas ou não sei o quê, mete mais umas atividades de pseudo-enriquecimento curricular, não conhece a nossa história, mas nós somos militantes justamente do combate a essa visão das coisas, que aliás até apareceu com o nome da área escola primeiro e da área de projeto depois contra a perspectiva da escola cultural, e eu levei muita salva nessa altura, que fui membro da Comissão de Reforma do Sistema Educativo e fui eu, digamos, o aparente pai desta criança. Há de facto aqui a perspectiva parcelar, por meio de medidas avulsas, que julgo é o que está a acontecer, digamos até populisticamente, agradando a vastos setores da sociedade portuguesa e dando a impressão de que está a tomar um conjunto de medidas importantes, mas de facto é uma estratégia avulsa, não é? Esta medida, aquela medida, fundamentalmente até para que isso agrade a determinados setores e que ataque outros, como é o caso do setor do professorado, como já se viu, e há a perspectiva pedagógica integral. Aí eu não posso defender outro ponto de vista que não seja o que venho defendendo, desde até antes de pertencer à Comissão de Reforma do Sistema Educativo e desde a criação da nossa associação em 1990, em março de 1990, quando realmente o Sr. Ministro da altura aproveitou a oportunidade da publicação da Lei Orgânica do Instituto de Inovação Educacional a que eu presidia, onde dirigia o projeto de Escola Cultural, para liquidar aquilo, assassinar politicamente o que estava a ser um projeto de grande sucesso à escala do sistema. Quanto a mim, é preciso nós ousarmos mudar de paradigma e que esta escola unidimensional cada vez mais querem colocar ao serviço realmente de uma das dimensões da sociedade, mas que é de qualquer maneira uma dimensão instrumental, que é a dimensão económica, não é? Que de facto isso seja completamente alterado, assumindo um paradigma de escola que tem em vista a formação do homem na integridade da sua humanitas. E por isso nós defendemos temos uma escola a 4 dimensões, um pouco como a física einsteiniana, não é? Do espaço-tempo, que tem a dimensão letiva, que é fundamental. É aquela em que se ensina, como muito bem diz, não é? Eles aprenderão, naturalmente têm que o fazer e queremos que o façam. A escola da dimensão extraletiva, em que para nós a situação fundamental da aprendizagem é o clube escolar, escolhido livremente pelos alunos, de acordo com as suas vocações, em que o tal que quer jogar à bola pode jogar à bola em clubes desportivos, o que quer ser Mozart pode ir para um clube de música, o que quer ser pintor pode ir para um clube de artes plásticas, não é? O que quer ser informático pode ir para um clube, digamos, de novas tecnologias, da informação e da comunicação, etc., não é? Portanto, é um espaço de livre escolha, não é um espaço de compulsão da dimensão curricular estrita ou letiva, mas é um espaço de liberdade, de autonomia, em que ele pode escolher uma atividade que corresponda ao que ele intimamente quer realmente ser. A dimensão interativa, que é aquela em que, no fim de contas, o que acontece nas aulas e nos clubes escolares pode efetivamente e deve interagir, não é? E a dimensão holística, que nós, a certa altura, descobrimos na Escola Preparatória de Elfim Santos, quando o Carlos Brito, o saudoso Carlos Brito, que já faleceu, não é? Era presidente do Conselho Diretivo dessa escola, ele descobriu a certa altura que emergiu na escola como que uma atmosfera nova, um clima novo. E eu falei com o professor Paulo Dupont um dia no Liechtenstein sobre esse assunto, e ele disse-me, temos um projeto, descobrimos empiricamente a existência de lá, dimensão de clima. Eu disse que tem graça que nós em Portugal também descobrimos, e estamos a chamar, não, a da atmosfera, dizia ele. Não, ele era clima, eu é que dizia atmosfera, que isto é uma brincadeira, não é? Mas depois nós acabamos por ver que esta dimensão devia ter a designação de dimensão ecológica, para mostrar bem que a escola deve ser um ecossistema em que tudo, quer dizer, tem que ver com tudo, não é? Para que a criança tenha lá uma vivência de formação integral da sua personalidade, de aquisição dos seus conhecimentos, não é? Para que ao mesmo tempo possa servir a sociedade e as necessidades da sociedade e integrar-se nela e realizar-se a si própria como pessoa. Como pessoa. Nós assumimos sempre como um movimento personalista. O sujeito da educação não é o sócio das concepções sociologistas e coletivistas, não é o indivíduo das concepções individualistas, é a pessoa. E a pessoa é a pessoa com
com o outro, aberto ao outro. E, portanto, eu penso que esta é uma perspectiva diferente para nós respondermos à pergunta que fazer. Finalmente, eu gostaria justamente de falar, o que já estive aqui a fazer, um pouco falar nos fundamentos, finalidades e potencialidades da adoção generalizada do paradigma da escola cultural, que eu julgo, e acho que julgo que o demonstramos com o projeto de escola cultural, enquanto ele pode funcionar e não foi assassinado politicamente, que uma escola assim é uma escola onde a criança pode ser feliz, onde a criança pode e deve ser ensinada, porque nós sempre começámos por dizer que a escola cultural deve começar por ser uma boa escola curricular, ou seja, é fundamental que aquilo que constitui o plano de estudos seja cumprido, seja ensinado e que a criança realmente o faça. E, aliás, sempre pensámos que a dimensão extracurricular e a dimensão interativa reconciliariam a criança com a escola. Ela passaria a gostar mais da escola, sentir-se-ia lá bem. O que se verificou, por exemplo, de forma espetacular, e eu tive uma vez a oportunidade de dizer ao Dr. Jorge Sampaio, quando foi feita a presidência aberta da educação, e ele visitou a escola primária número 46 do bairro de São Tomé, no Porto, e o Sr. Ministro, que era o professor Marcelo Grilo, o levou a essa escola como uma escola de sucesso. Esqueceu-se, foi dizer, que era uma das melhores escolas que nós tivemos no projeto de escola cultural. Mas isso eu disse ao Sr. Presidente da República. Fui convidado também para a sessão de encerramento no Palácio da Ajuda, penso que foi lá que isso teve lugar, e eu disse-lhe, Sr. Presidente, isto aconteceu. E chamei o professor Novo e disse, o senhor confirma que o senhor sabe, que era o professor Novo, o assessor do Presidente da República para a Educação, não é? Eu creio que realmente a adoção generalizada deste paradigma, e no último dia em que eu estive no Instituto de Inovação Educacional, às 17h29, que era o último minuto em que eu podia desempenhar as minhas funções, porque nada me foi dito, digamos, senão a leitura que eu fiz sobre a minha saída, senão a leitura que eu fiz portanto, do Diário da República, não é verdade? Ali o Sr. Doutor Juiz, Xavier Forte, que foi quem me pôs a capital no meu quarto, na casa de Santa Zita, onde os dois éramos hóspedes na altura, na Rua da Penha de França, não é? E aí eu percebi que só tinha 4 dias dos 5 dias de vacatio legis que era concedido a um dirigente naquelas condições. E nada me foi dito, até ao último minuto do 5º dia. Mas eu mandei uma proposta para o Secretário de Estado da Orientação Educativa, que já morreu, coitado, o professor Pedro da Cunha, com um projeto de generalização da escola cultural à escala nacional a prazo de 5 anos. E ia subscrito por mim, por todos os direções-gerais do Ministério da Educação, pelo Inspetor-Geral da Educação, o Dr. René Rodrigues da Silva, e por todos os diretores regionais de educação. Mas, claro, eu já sabia qual era o destino da criança, não é? Mas fui mauzinho e achei que devia realmente deixar aquele ovo benigno, mas, digamos, que podia ser entendido de outra maneira nas mãos dos dirigentes políticos do Ministério da Educação daquela altura. Portanto, esta é a reflexão que eu fiz para responder à pergunta que fazer. O que há que fazer é muito. E eu realmente penso que nós estamos confrontados não apenas com uma crise da escola, mas com uma crise da sociedade portuguesa e até com uma crise da pátria portuguesa, permitam-me que fale assim. Interpretando muito a palavra pátria, como sabem que gosto de fazer, conforme nos termos em que o Fernando Pessoa faz no livro do Desassossego. Minha pátria é a língua portuguesa. Eu penso que há uma crise de identidade nacional. Não há apenas uma crise da sociedade, não há apenas uma crise da escola. A crise é, portanto, de grande profundidade. E não podemos ser vítimas da ilusão de que os problemas pedagógicos portugueses se resolvem só no espaço da nossa intervenção pedagógica. A crise é muito mais ampla, a crise é muito mais profunda e, sem termos consciência disso, não seremos capazes de ir a lado nenhum. E queremos fazê-lo com amor e, portanto, com espírito construtivo, evidentemente. Mas quem ama não pode ter medo do seu amor. É o que eu acho. Tenho a certeza que é o que nós todos achamos. Muito obrigado.